Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música e agora a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. Eu vou trabalhar agora essa aula que é direcionada para as pessoas que pretendem mudar de instrumento na ONG Carlos de Teresa Cunha, certo? Então nós vamos dividir em alguns momentos. Esse primeiro momento aqui é somente para teoria. Peço desculpa pela qualidade do vídeo, né? Infelizmente eu não tenho equipamento para poder fazer uma qualidade de áudio e vídeo melhor, mas tenha um pouco de paciência, porque o importante é o conteúdo que eu vou estar passando para vocês. Tá legal? Então a nossa primeira aula agora, a gente vai falar um pouco de teoria musical, ok? Na teoria musical, a, a gente precisa muito mesmo prestar atenção em algumas situações para que a gente possa conseguir tocar com facilidade. A prova que eu vou fazer com vocês, ela vai ter as duas coisas. Ela vai ter a teoria e vai ter curiosidades sobre o instrumento que você está planejando fazer a prova, se testar, ok? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou passar esse primeiro vídeo aqui será somente teoria musical. Dessa teoria, nessa parte da teoria musical, vou tentar abranger o máximo possível, explicando o máximo dando o máximo de informações possível, para que você, quando tiver na sua prova, quando você for fazer a sua prova, você saber o que responder, você dominar realmente o conteúdo. Então eu sugiro que você assista esse vídeo várias vezes. Eu sugiro que você coloque aí nos comentários as dúvidas que você tiver ou discordar de alguma coisa porque você aprendeu de uma outra maneira. Então me ajude, certo? Para que eu possa ajudar vocês. Tranquilo? Então a nossa primeira coisa que a gente tem que falar é sobre música, né? Música é a manifestação artística dos mais diversos afetos e expressões da alma mediante o som. Se você quer ser músico, não esqueça, você está tocando não só para você. Ah, eu vou ficar trancado dentro de casa e eu vou ficar tocando, vou estar tocando só para mim. Não é verdade. Porque o espaço sonoro, ele avança e mesmo que não seja o teu público te vendo, mas será teu público ouvindo, o teu vizinho, o teu pai, tua mãe, teu marido, o teu filho, o teu cachorro, enfim, quem tiver próximo, quem tiver no alcance do raio de som, vai ouvir você. E quando você estiver tocando, você vai aflorar alguma coisa para essas pessoas, um sentimento nessas pessoas. Seja a de alegria, porque você está tocando a música animada, seja de tristeza, se você estiver tocando a música melancólica, ou seja raiva, porque você está tocando tudo errado, né? Mas o importante é que você vai estar aflorando sentimentos nas pessoas. Então, quando você estiver tocando, se você quer ser mesmo músico, lembre-se sempre de tentar animar as pessoas o máximo possível. Tá legal? O nosso trabalho é tentar entender como tocar. E para que você consiga tocar, você precisa aprender a ler a partitura. E esse é o objetivo da nossa teoria musical, ok? No fim, você vai estar tentando compreender o que está escrito aqui. É claro que isso aqui está muito resumido, né? A teoria musical ela traz todas as informações que você precisa para você conseguir tocar. Consegue tocar? Beleza. Você vai conseguir compreender, vai conseguir interpretar tudo aquilo que lhe foi passado e você vai poder repassar para as outras pessoas em forma de som. A partitura nada mais é do que a música escrita. Ela vem explicando todo o passo a passo do que você tem que fazer. Quando você vai tocar, quando você não vai tocar, se você vai tocar mais alto, se você vai tocar mais baixo, se você vai fazer alguma variação na nota, se a nota vai ficar modificada, se a nota vai ser é, é, sustentada, se ela vai ser diminuída, enfim, tudo isso vem dizendo na sua partitura. Então, quando você estiver tocando, quando você precisar tocar, a sua partitura vai ser como sua cola na hora de uma prova. Você está tocando lá, se você não lembrar de algo, se você não conhece a música, se você tem dificuldade em algum trecho, na sua partitura vem dizendo tudo bem direitinho como é que você vai fazer. Tranquilo? Então aqui a gente tem aqui, ó, a partitura é a parte escrita da música. Nela observamos tudo o que é necessário para executá-la, desde quais notas tocar, sua altura, a duração de cada uma delas e quando executaremos. Beleza? Questãozinha de prova. Aí nós temos as notas musicais.
As notas musicais são a representação dos sons propagados, sejam por instrumentos ou qualquer outros efeitos ocasionados por algo ou alguém. Por exemplo, o som do instrumento musical, um grito, a queda de um molho de chaves, todos os sons propagados por eles chamamos de notas. Quando você escuta, tá aí, ó, quando você grita, o som da sua voz é uma nota musical. Quando você está soprando o instrumento, nem se fala, né? Quando você deixa cair algo, você deixa cair um copo, você deixa cair um molho de chaves, você deixa cair. O que você deixa, seja o que for, propagou som, gerou som, aquele som é nota. O seu grito, a sua palma, o que quer que seja, propagou som é nota musical, certo? Então, tem pessoas que conseguem diferenciar os sons das notas. Por exemplo, se esse molho de chaves cair, pode ser que ele soe no ouvido da pessoa como um lá bemol, né? A pessoa consiga definir o som daquele molho de chaves, nomeando aquele som, ok? Então, todo som que você está propagando, a minha voz aqui para vocês é notas musicais. Apesar de elas não estarem cadenciadas para soar como música. Mas cada som que está saindo da minha voz é uma nota musical, ok? E notas musicais estão em elas. Todo som, você escutou o som, esse som vai ganhar o nome de uma nota musical, certo? No caso aí, quais são os nomes que nós damos? Nós damos o nome de dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então, toda vez que eu pegar e escutar um som, eu vou poder executar esse som, vou poder chamar esse som de uma dessas notas. No caso do molho de chaves, eu chamei de lá bemol, o lá alterado, certo? Por exemplo, na hora que eu dei a palma, ela pode ser o som de dó. Ele pode estar soando como dó, ok? Existe uma mecânica, uma forma física de se nomear essas notas. A quantidade de comas, que é a vibração sonora, certo? É uma coisa que já é natural da pessoa. O instrumento propaga o som, a pessoa consegue gravar no ouvido, consegue gravar na mente o som e saber que aquele som tem aquele nome. E toda vez que ele escutar outros sons que são parecidos com ele, ele vai conseguir comparar. É possível fazer isso fisicamente, que são os aplicativos de afinação, que eles recebem um som e conseguem dizer qual é a altura. E também as pessoas que conseguem, justamente essas pessoas que eu acabei de comentar, que elas conseguem gravar o som na mente, elas escutam e gravam na mente, e quando escutam aquele som em qualquer outro instrumento ou qualquer outro efeito sonoro, ele consegue dizer, ó, esse som é o som tal, porque ele já escutou e já consegue se diferenciar de um som do outro, ok? É, na música, nós como estamos tocando instrumentos, a gente sempre vai falar, ó, essas notas, o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. Mas existe uma outra forma também de nós nomearmos, que é a forma cifrada, que não deixa de ter os mesmos nomes, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Mas elas são escritas de outra forma. Ela é escrita como C, sendo dó, D como ré, E como mi, F como fá, G como sol, A como lá e B como si, certo? Então, quando você vê essas letras, elas também são notas musicais. Nós chamamos elas de cifras. Quem usa muito essas cifras são os instrumentos de corda e os instrumentos elétricos, como o caso do teclado, certo? Então, eles têm esses nomes. Então, aqui, ó, algumas coisinhas que é interessante você saber. Tem muita gente que diz assim, ó, quais são as notas musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá errado. Você disse dó no começo, para que você vai dizer dó de novo? Não faz sentido. Então, quantas notas eu tenho? Eu tenho 8? Não, não tenho 8. Eu tenho 7. O dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si e o dó eu não conto. Porque eu já disse o dó. Dó, 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 dó. Agora, quando eu estou entoando as notas, quando eu estou cantando as notas, aí sim. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Olha que esse dó já não saiu mais como esse. Dó, 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 dó. Certo? Então, dó, dó. Então, quando você tiver
entoando as notas, você vai ter que obedecer um ciclo que nós chamamos de escalas, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando dentro de uma escala, aí sim são 8 notas. Mas quando eu estou perguntando quais são as notas musicais, aí só são 7, ok? Vamos para a próxima. Bom, voltando para a parte de partitura, certo? Quando a gente vai fazer a partitura, ela precisa ser escrita em algum lugar. E esse lugar é o pentagrama. Pentagrama é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços, onde serão escritas as notas e as figuras, assim como os ornamentos musicais quando necessário. Cada linha em cada espaço receberá o nome de uma nota musical, ok? Assim como a gente tem as linhas do caderno para escrever os textos, quando a gente vai escrever, né? A gente também tem na música também as nossas linhas. A diferença é que quando uma figura se prende na linha ou no espaço, que é aquilo que eu estou mostrando para vocês, ó. Eu tenho o primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço. E tenho as linhas, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Então, quando eu vou marcando, onde for marcado, vai ser uma nota musical. Mas lembrando, essas linhas, esses espaços só vão ganhar nomes quando tiver uma situação. Aí vem uma pergunta bem que muitas pessoas devem estar se fazendo. Por que que eu conto de baixo para cima e não de cima para baixo? Por que que eu estou fazendo primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha? E não, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Por que que eu não estou fazendo isso? Eu não estou fazendo isso porque no pentagrama eu vou estar trabalhando com a questão das alturas. Quanto mais grave, mais baixo a nota tiver, mais grave ela é. Quanto mais alta ela tiver, mais aguda ela é. Então nisso nós temos as notas como elas vão ficar dispostas no pentagrama. Quanto mais baixa ela tiver, mais grave ela vai ser. Quanto mais ela subir, mais fina ela vai ficar, né? Lembrando que tem muita gente que faz essa conversãozinha, né? De som grave chamar de grosso e som agudo chamar de fino. É esquisito a gente falar dessa forma, tá certo? Então, toda vez que eu estiver falando do som grosso, eu vou me referir a ele como grave. Toda vez que eu falar de som fino, eu vou estar me referindo a ele como agudo. Tranquilo? Então, nós temos, no caso, nós temos a forma como as notas elas se organizam. Então, cada vez que eu vou indo, eu estou aumentando. Então, por isso que no pentagrama eu estou contando de baixo para cima. Quanto menos eu tenho, mais grosso vai. Quanto mais eu desço, mais grosso fica, mais grave. E quanto mais eu subo, mais fino fica, mais agudo. Ok? Então nisso eu tenho a ordem das notas. Eu tenho o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si, certo? E nisso, nessa organização, eu faço aquele ciclo que eu falei no tema das notas. Eu vou dó, ré, mi, fá, sol, lá, o si, e quando eu vou lá repetir o dó. Como eu não estou entoando, eu não preciso repetir o dó. Mas quando eu a entoar, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então fechei o ciclo. E aí eu posso fazer também ao contrário. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Das duas formas, eu saí do grave para o agudo e do agudo para o grave. Então nós temos aí uma coisa chamada escalas. Escala é um conjunto de sons sucessivos que se transformam seguindo a ordem da sua primeira nota. Quase é que essa dará no final o nome da escala. Ou seja, que a ordem que se iniciou com ela e terminou com ela. No caso, eu comecei com dó e terminei com dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, quando eu faço esse ciclo começando do dó, eu estou chamando uma escala de dó. Se eu comecei esse ciclo do mi, eu vou ter que ir até o mi. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Então, quando eu faço esse ciclo do mi, eu estou fazendo a escala de mi. Se eu começo o ciclo de fá, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, eu estou fazendo a escala de fá. E assim sucessivamente. Da nota que eu começar, eu vou começar com ela e terminar com ela. Se eu comecei com ela, o nome da escala é ela.
Comecei com Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Então a escala de Ré, ok? Isso é muito importante, não esqueçam disso. Quando eu digo assim, ó, na escala de Ré, qual é a quarta nota? Ré, Mi, Fá, Sol. A quarta nota de Ré é Sol, certo? Ré, Mi, Fá, Sol. Eu conto da parte da nota, viu? Então isso aí vai ser muito importante lá na frente, viu? Prestem bem atenção. E aí, por último, mas não menos importante, mas quase deixado no esquecimento, nós temos aqui a ordem da escala. Quando a escala está indo do grave para o agudo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu estou fazendo uma escala ascendente, ou seja, ela está ascendendo, ela está subindo, ela está saindo do grave para o agudo. E quando ela faz o contrário, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, eu estou fazendo uma escala descendente, ok? Então nós temos essas duas formas, nós temos essas duas maneiras de identificar as escalas. Quando ela é ascendente, quando ela vai do grave para o agudo, e a descendente, quando ela vai do agudo para o grave, ok? Tranquilo? Voltando à parte de pentagrama, o pentagrama ele ainda tem mais informações. Uma coisa que eu não comentei é que as escalas são infinitas. Enquanto eu puder deixar mais um pouquinho mais agudo, ela vai ter, vou continuar subindo. E da mesma forma, enquanto eu puder deixar ela mais grave, eu vou continuar descendo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. O microfone não pegou, viu? A culpa não é minha, não. Do mesmo jeito é o contrário. A escala, enquanto ela puder ficar mais grave, ela vai ficando mais grave. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, 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 dó. Certo? Foi o microfone, viu? Eu cheguei lá embaixo. Enfim, a grande questão é que o pentagrama, como eu falei, vai receber o nome das notas musicais. Cada linha em cada espaço vai ganhar o nome das notas musicais. O problema é que a gente só tem 5 linhas e 4 espaços. Ou seja, nós temos espaço apenas para 9 notas, né? Aí das que ficarem nas 5 linhas ou as que ficarem nos 4 espaços. Então, só 9 notas, não cabe essa ruma de nota que eu falei, né? Nem subindo nem descendo. Então, para isso, nós temos as linhas que ficam acima e as linhas que ficam abaixo do pentagrama. Elas ficam invisíveis. E eu só vou utilizar elas quando eu marcar, ok? Eu vou mostrar o exemplo daqui a pouco para vocês, tá bom? Então, no caso, as notas que ficam, que não cabem num pentagrama porque são agudas demais ou são graves demais, elas ficam acima do pentagrama quando são agudas e ficam abaixo do pentagrama quando elas são graves. Nós chamamos essas linhas e espaços, questão de prova, linhas e espaços suplementares superiores e linhas e espaços suplementares inferiores, certo? Que aí eu vou estar utilizando quando for necessário. Quando eu precisar de nota muito aguda, eu vou ter que ir lá para cima. Quando eu tenho nota muito grave, eu vou ter que ir lá para baixo. Tranquilo? Mas aí vem a questão, ó. O pentagrama, assim, ó. Se você tiver alguma dúvida, é só ler esse textozinho aqui pra gente adiantar mais o serviço, tá bom? Eu tô evitando de ler o texto porque senão vai ficar muito comprido o vídeo. Já está bem comprido já, né? Então, quando você estiver estudando, dá uma pausazinha e dá uma lidazinha no que está escrito, tá legal? Bom, vindo pra cá, cada linha em cada espaço vai ganhar nome de uma nota musical. Mas se eu não tiver um desses 3 símbolozinhos aqui, ó, a clave de sol, a clave de fá e a clave de dó, só são linhas e espaços. Eu coloquei uma figura numa linha, se eu coloquei uma figura numa linha, ela não tem nome de nota nenhuma. A não ser que eu tenha aqui a clave. Para você que está tentando pegar o instrumento clarinete ou trompete, você vai ficar na clave de sol. Se você está querendo algum instrumento, você está querendo tocar o trombone de vara, você vai ter que aprender a clave de fá. Cada uma dessas claves vão nos dar jeitos diferentes de ler, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, essas claves elas vão aparecer na frente do pentagrama, no início do pentagrama. Então, eu vou ter jeitos diferentes de ler o pentagrama. A clave de sol é uma clave que identifica que tipo de instrumento vão estar tocando. Aliás, todas as claves. Todas as claves, presta atenção que isso é questão de prova também. Todas as claves, elas identificam a natureza sonora do instrumento que vai ser executado. Por exemplo, a clave de sol,
Os instrumentos que tocam na clave de sol normalmente têm o som agudo. São instrumentos que conseguem tirar notas mais agudas. A clave de Fá já é para instrumentos um pouco mais graves, certo? Então eu vou estar colocando para instrumentos mais graves. Já a clave de Dó, ela é meio que um complemento. Ela vai ser para instrumentos que nem são agudos demais, ou que são agudos demais, que são mais agudos que a da clave de Sol, certo? São os agudíssimos. Os altos e contraltos, que nem são agudos e nem são graves. Os tenores e supratenores e gravíssimos, que são abaixo dos instrumentos graves. Então, dependendo do tipo de instrumento, vai mudar o tipo do som. Por isso que eu disse para vocês agora há pouco. Se você vai tentar clarinete e trompete, esses dois instrumentos têm um som agudo. Então você vai ter que estudar a clave de sol. Se você vai tentar o trombone de vara tem um som grave. Então você vai ter que ir na clave de Fá. Tá certo? Então cada uma desses claves vai te ensinar um jeito diferente de ler. Quando a gente estiver estudando mais a questão do instrumento, eu vou falar um pouco mais sobre isso. O importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que cada clave vai ter o seu jeito de ler. O problema é que na clave de sol tem apenas um jeito de ler, tranquilo. Na clave de fá, esses dois pontinhos aqui que aparecem aqui, ó, esses dois pontinhos vão estar dizendo qual tipo de leitura você vai fazer. Se ela tiver aqui, vai ter um jeito de ler. Se esses dois pontinhos estiver aqui na terceira linha, não sei se o curso está aparecendo para vocês, mas se esses dois pontinhos que está aí do lado dele aparecer aqui na terceira linha, então já é um outro jeito de ler. Na clave de dó não está aparecendo os pontinhos, mas também ele é para ter. Ele aparece na primeira, na segunda, na terceira e na quarta linha. Então são quatro jeitos diferentes de ler. Se a gente for olhar as três claves, e o galo está cantando, a gente tem as três claves. Nas três claves a gente soma 7 maneiras diferentes de ler o pentagrama, certo? E isso vai variar de acordo com o instrumento que você vai tocar, certo? Se é um instrumento melódico, que tem um som mais agudo, que vai fazer uma nota por vez, a gente vai estar fazendo com a clave de sol. Se a gente está tocando uma parte harmônica, se a gente vai fazer a harmonia, a parte mais grave, a união de sons para se formar os acordes, nós vamos estar utilizando a clave de Fá. E em vez por outra, dependendo da altura do instrumento, do tipo de instrumento que está sendo tocado, nós vamos usar a clave de Dó. Ok? Tranquilo? E aí a gente acontece aqui. Eu vou utilizar somente os dois exemplos, a clave de Sol e a clave de Fá. Ok? Nós temos aqui, ó, na clave de Sol, nós temos a primeira linha, quando está assinalado na primeira linha. Seja a bolinha preta, seja a bolinha branca, seja com perna, sem perna, perna para cima, perna para baixo, com cabelo, sem cabelo, não interessa. A cabeça dela tá na linha, olha como é que ela tá aqui, ó, na linha. Ela e tá na clave de Sol, ela vai se chamar Mi. Tá na segunda linha, Sol. Tá na terceira linha, Si. Tá na quarta linha, Ré. Tá na quinta linha, Fá. Tá no primeiro espaço, Fá. Tá no segundo espaço, Lá. Tá no terceiro espaço, Dó. Tá no quarto espaço, Mi. Professor, tá repetindo. Sim, tá repetindo, óbvio. Lembra que eu falei que as notas elas são infinitas? Então elas vão ficar se alternando. No seu instrumento, você vai ter uma posição no seu instrumento que você vai soprar, que você vai tirar esse Fá, que vai sair um Fá agudo, perdão, um Fá agudo. E você vai ter uma posição no seu instrumento que você vai tirar um Fá mais grave, com um som mais grave. Ora vai precisar deste Fá, ora vai precisar deste Fá. Do mesmo jeito aqui o Mi. O Mi aqui está grave e o Mi aqui está agudo. Como é que eu sei que eu vou qual dos dois tocar? É só olhar onde é que ele está. Se ele está mais embaixo, é o Mi que sai o som grave. Se ele está mais em cima, é o Mi que tem o som mais agudo. Ok? Tranquilo? E aqui é a clave de Fá. Primeira linha Sol, primeiro espaço Lá, segunda linha Si, terceiro espaço, segundo espaço Dó, terceira linha Ré, terceiro espaço Mi, quarta linha Fá. Por isso que ele está marcando aqui, ó, ele está marcando os dois pontinhos, está marcando a quarta linha. E a quarta linha vai ganhar o seu nome. Uma curiosidadezinha, por que a clave de Sol não tem pontinhos? É porque a clave de Sol só tem um jeito de ler. Se a clave de Sol só tem um jeito de ler, eu não preciso desses pontinhos para fazer marcação. Já a clave de Fá e a clave de Dó, como tem mais de um jeito de ler, é esses pontinhos que vai definir como é que você vai ler. Se esses dois pontinhos estivessem na terceira linha,
A terceira linha não ia se chamar Ré não, ia se chamar Fá, porque a clave de Fá está assinalando a terceira linha. Neste caso aqui, a clave de Fá está assinalando a quarta linha. Se ela está assinalando a quarta linha, então a quarta linha vai se chamar Fá. Prestem atenção quando vocês estiverem lendo as suas partituras, porque é muito mais fácil vocês saberem que se vocês estão acertando ou se estão errando, se vocês prestarem atenção nesses detalhezinhos. Tá legal? Então, a gente vai ter um trabalhozinho de, com as questões das notas, ok? As notas musicais, quando elas aparecem, as figuras, perdão, elas aparecem nas linhas e nos espaços, fazendo essas marcações. Então, no caso aqui na clave de sol, eu tenho aqui, ó, primeira linha mi, segunda linha sol, perdão, sol, terceira linha si, quarta linha ré e quinta linha fá, certo? Toda vez que você vê qualquer figura, qualquer desenho aqui na primeira linha, você vai saber que é mi. Tá aqui na segunda linha, você vai saber que é sol. Na terceira linha si, quarta linha ré e quinta linha fá. Se tá no espaço, primeiro espaço é fá, certo? Eu não estou colocando os nomezinhos embaixo, mas vocês podem ir assimilando, tá ok? Segundo espaço, lá. Terceiro espaço, dó. Quarto espaço, mi, ok? Então, quando vocês estiverem lendo as suas partituras, vocês têm que olhar para as cabecinhas delas, e onde essas cabecinhas estiverem, é o lugar das notas. Olha outra coisinha aqui, ó. Isso aqui é para vocês decorarem. Eu vou mudar aqui o desenho aqui, mas vai ser a mesma coisa, ok? Quando eu coloco acima do pentagrama, olha como é que ela tá. Eu chamo ela de sol. Quando ela tá cortada lá em cima, com um corte, ela se chama lá. Quando ela tá acima de um corte, ela se chama si. Quando ela está com dois cortes, eu chamo ela de dó. Os instrumentos como o clarinete e o trompete, essas notas podem acontecer com alguma frequência, não é sempre, certo? Então é interessante sim aprender. No caso aqui, o trompete ele pode chegar a notas muito mais agudas. O clarinete também pode, mas o normal é chegar até um certo ponto. Quando está acima de dois cortes, é Ré. Com três cortes, Mi. Acima de três cortes, Fá, certo? O mais comum do clarinete chegar é até aqui, tá ok? Então, desta forma, se você aprender essas notinhas aqui, esse conjuntinho de notas aqui acima, já será um bom passo para você, ok? Quando a gente voltar às nossas normalidades, ou se você quiser, você pode procurar aqui no canal que eu tenho uma explicação bem detalhada sobre a questão dessas notas musicais, tá certo? Eu não sei como trabalhar com questão de encarte aqui no YouTube, mas aí é só você me pedir que eu mando o link para você e você vai dar uma estudadinha. Vocês vão dar essa estudadinha, tá bom? Então, eu tenho o Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, ok? Grave, eu tenho ó, o Ré, olha aí a diferença, ó. Ele é igual ao Sol, só que em vez de estar em cima, ele está embaixo. Ré, Dó, Si, Lá, aqui embaixo, Sol, Fá, Mi. O máximo que o clarinete consegue tirar é até este Fá, tá ok? No caso, o trompete aí só consegue tirar até o Fá sustenido, ok? Uma notinha antes. Tem gente que consegue tirar mais se esforçando um pouquinho, mas não é comum e nem talvez nem seja a coisa mais difícil do mundo vocês verem em suas partituras, tá certo? Então, o primeiro trabalho de vocês é vocês decorarem essas posições, vocês que são da clave de Sol. Para vocês que são da clave de Fá, vocês vão ter que fazer a mesma coisa, certo? Tomando por base o Fá na quarta linha, vocês vão saber quais são as outras notas. No caso aqui vai ser Si, terceira linha, perdão, Ré, terceira linha, Si, segunda linha e Sol, a primeira linha. E a última linha será Lá, ok?
Já os espaços vai ser Lá, primeiro espaço, segundo espaço, Dó, terceiro espaço, Mi, quarto espaço, Sol, certo? Novamente, eu não estou colocando o nome das notinhas para que vocês mesmo consigam decorar. Por isso, me escutem e fiquem olhando o que vocês estão fazendo, ok? As notas que ficam acima, nós temos aqui, ó, vou mudar as notinhas também. O Si, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Deixa eu ajeitar aqui. Lá, Si, Dó. Ok? Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você vai conseguir tirar notas maiores notas? Pode, mas isso não é comum, tá bom? Você pode querer aprender por esforço próprio. E a mesma coisa os graves. Aqui eu tenho, ó, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Não é comum, não é comum vocês buscarem essas notas tão graves, porque afinal de contas vocês já são muito graves. Então não há por que buscar essas notas, mas saber não faz mal, tá certo? Bom, já temos meia hora de vídeo. É muita informação, apesar de eu estar tentando resumir o máximo possível. É muita informação, então eu vou acabar dividindo esses vídeos, tá legal? Então estudem esses vídeos. A nossa prova vai ser bem mais adiante, então vocês vão ter tempo para poder estudar. Selecionem, marquem os lugares, os tempos dos vídeos, das informações que vocês precisam dar um pouco mais de atenção para vocês assistirem somente aquele trecho do vídeo, tá legal? E assim vocês vão exercitando, exercitando. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, coloca aqui nos comentários que eu vou ter todo o prazer do mundo para ajudar, tá certo? Então, tentem estudar, tentem entender tudo aquilo que eu falei para vocês. E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!